Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um tempo de um bate-papo edificante, a fim de sermos edificados através da vida daquelas pessoas que têm se comprometido com a glória e com a presença de Deus. E eu tenho certeza que hoje você vai ser profundamente abençoado através desse querido, esse amigo que está aqui conosco hoje. Eu particularmente, gente, eu sou uma pessoa que gosto mais de ouvir do que falar. Então, quando surgiu essa oportunidade de estar gravando ali com homens de Deus, né, com pessoas que carregam algo do Senhor, para mim é um prato cheio, porque eu gosto de ouvir a história dessas pessoas e eu tenho certeza que você também vai ser, de uma forma poderosa, muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então vamos lá, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Talvez você conheça alguém que possa se identificar com essa história, se pode ser até você mesmo, tá bom? Então, conto com vocês e vamos lá. Eu estou aqui hoje com o pastor Ricardo Trindade. Hoje a gente vai conhecer a história do pastor Ricardo Trindade, né? E eu creio que vai ser algo muito precioso para todos nós. Olá, pastor Ricardo, a paz. Que alegria ter você aqui nesse momento tão precioso aqui de um bate-papo, né, edificante aqui, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meu amigo, paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês. É um grande prazer para mim, né, conhecer o Senhor, estar com o Senhor aqui nessa mesa. Um homem que carrega a glória do Senhor nesses dias. Estamos aqui, que Deus venha edificar e abençoar tanto a nós quanto esse povo que vai ser abençoado ao ouvir isso e partilhar conosco. Que legal. Gente, nós estamos na cidade de Confresa, e aqui na Igreja Batista Nacional. Depois vocês vão ter a oportunidade também de conhecer o pastor Cássio, tá? Que também é um homem de Deus, que está aqui também nos recebendo com tanto carinho, né, pastor Ricardo? Né? A família tão querida, uma igreja tão amada, que tem feito a diferença nesse lugar. E o pastor Ricardo, né, nós estamos participando aqui de uma conferência, né, de adoração, uma escola de adoração. Né? Então eu e o pastor Ricardo, né, Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa escola, né, pastor? Amém. Experimentando um pouco da presença de Deus, né? Como o Senhor disse, essa cidade, ela parece ter algo diferente. Quando você chega, você sente a atmosfera diferente. E estar junto, falando sobre um tema que é de tanta relevância para os nossos dias, que é a adoração e carregar a presença de Deus e mergulhar na presença de Jesus. O que para nós é o que tem faltado na nossa realidade contemporânea, a presença de Deus, o desejo, a sede, a fome pela glória insaciável de Jesus. E isso é muito bom estar aqui. Ontem já começamos sentindo como Deus está se manifestando, né? E isso é surreal para os nossos dias. É muito bom que já começou a acontecer e acredito que vai dar continuidade nesses 4 dias aí. Creio que Deus vai pegar a gente de surpresa. Amém. Gente, vão ser liberados tesouros do céu aqui, né? Você que é um adorador, você que é um apaixonado pelo Senhor, eu creio que... Então fique ligado aí que você vai receber muitas coisas boas, né, que vai edificar a tua vida e a tua caminhada com Deus. Pastor Ricardo, me diz uma coisa, você é de onde? Nasceu aonde? E você está aonde hoje, né, assim, né, vivendo, né, morando? Eu sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, né, Baixada Fluminense. Eu nasci ali, fui chamado por Deus ali, né, me converti ali, continuo fazendo a missão do Senhor ali. Eu acho isso interessante. Deus me chamou, me converteu, me transformou. E aqueles que me viam como alguém que era do mundo, hoje me veem como alguém do Senhor. E esse testemunho faz a diferença na vida de muita gente. Então eu acho isso legal, né? Quando Deus te chama num lugar, te muda num lugar, te envia para o mesmo lugar e a partir dali começa a te fazer trabalhar no nome dele e gerar transformações a outras pessoas que um dia esteve com você naquele lugar e agora começa a ser tocada por essa presença. Então sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né, nossa Baixada Fluminense, e resido ali, nossa igreja é ali também em Nova Iguaçu. E qual que é o ministério, pastor? É Ministério Evangelístico Voz das Nações. Voz das Nações. E a gente começou a trabalhar ali, tem mais ou menos uns 10 anos já. Legal. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já acabou até me respondendo, né? Porque eu ia perguntar se você já veio de um berço cristão. Você não veio de um berço cristão. Não. Seus pais, ninguém, não, assim... A nossa família, ela tinha cultura espírita, né? Parcialmente. Uma parte dela era cristã, mas eu sempre fui do mundo, né? Sempre gostei de jogar futebol, né? Eu era ex-atleta profissional.
E aí conheci cedo a realidade do mundo e aos meus 21 anos de idade foi quando eu encontrei Jesus através de uma experiência que, como a gente estava conversando nos bastidores, né, foi inegável como o relacionamento entre Paulo e Cristo na sua chamada. E a partir dali eu me entreguei de vez e estou aí até hoje, caminhando. Que legal, que legal. Mas você não chegou a se envolver com o espiritismo, não? Você Não, só não. ficou assim... Eu só era aquela criança que ia, gostava de pegar doce, né? Fazia aquela parte, mas não cheguei a me envolver. Tinha um pouco do conhecimento, mas nunca tive o foco para me envolver nessa área. Era mais coisa de garoto, né? Depois que eu fui amadurecendo, eu fui traçando outros caminhos e a gente só foi tendo aquela realidade familiar, mas nunca de se envolver. O encontro verdadeiro foi com Jesus. A gente sabia quando era uma movimentação estranha, né? Isso aqui não é muito natural. Certo. Mas depois só com Jesus mesmo. Tá, e você citou aí sobre futebol? Isso, né? Então, como começou também? Você chegou a ser jogador? Como que foi essa parte aí pra você? Era profissional ou só era brincadeira mesmo? Não, eu cheguei a jogar profissionalmente uns 5 anos, mais ou menos. Comecei desde garoto, 12 anos de idade, e sempre tive um sonho, né, de ser jogador de futebol. E aí, aos 14 já estava viajando, viajei para São Paulo, tive em alguns outros estados. Me profissionalizei aos 19 anos de idade, né, 18 anos, quer dizer, 17, 18, não lembro, tanto tempo já, né? E a única profissão que eu tinha na minha carteira era essa, atleta profissional de futebol. Eu costumava dizer assim, Deus, eu só sei fazer isso, jogar, eu só sei usar os pés, a boca eu não sei usar ainda. Então como é que você vai me usar? E aí aos 21 anos de idade, depois que eu tive essa experiência com Jesus, eu deixei tudo para trás, eu tive uma grande oportunidade, né, que o Senhor disse para mim que nessa experiência, o Senhor apareceu para mim a primeira vez e disse, agora chegou a hora, essa experiência que você teve, eu abri essa porta e eu quero que você feche. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência com Jesus, nesse ambiente sobrenatural, né? Tinha acabado de ouvir falar de Jesus, me converter, mas o chamado para viver para Jesus de verdade. Eu tive essa experiência, né? E a partir dali, quando o Senhor abriu essa porta, foi ali que eu encerrei a minha carreira como profissional, né? Como alguém que era sonhador, ainda estava buscando chegar, né, num lugar que todo mundo sonha, né, no auge, na fama, na televisão, nos milhares e milhões de reais. Mas aí o Senhor disse para mim assim, eu abri essa porta, mas eu quero que você a feche. E aquilo que o futebol poderia te dar, seguindo a mim, eu te levarei e te darei ainda coisas maiores do que o futebol. E dali, até hoje, eu passei a ser servo do Senhor, né? Deixei tudo para trás, abri mão de tudo. Era a única coisa que eu tinha como precioso para minha vida. E como eu me doei para esse dom, quando Deus me chamou, eu falei, da mesma forma que eu fui para o futebol, agora eu vou ser para o Senhor. Eu vou dar tudo de mim. E de lá para cá, estamos aí hoje. Legal. Eu não sei se você sabia disso, né? Não sei se você já chegou a ouvir o meu testemunho, mas um dos meus sonhos era ser goleiro. Eu queria muito ser goleiro. Inclusive, empresas que eu trabalhei, eu era tudo goleiro oficial das empresas. No exército, eu era goleiro dos oficiais, dos capitães ali, né? Dos tenentes. E só que Deus me deu uma direção que eu creio para mim foi maravilhosa, né? Que eu creio que você também vê dessa mesma maneira. E Deus não permitiu, né, que eu entrasse como profissional, como você entrou nisso já, né? Mas só para você saber aí, né, para quem não sabe, né, eu queria ser goleiro, viu, gente? Mãos abençoadas, que era pro gol, agora no sax. Né? É isso aí, tanto que, olha só, né, por causa do chamado, desde quando Deus me chamou, eu nunca mais catei no gol. Por quê? Porque sempre a preocupação minha de, vai que eu estrago as minhas mãos que eu uso para tocar o saxofone e impeça de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, apesar de gostar de futebol, eu renunciei, até mesmo estar brincando às vezes para poupar, para que eu não possa prejudicar algo que Deus quer que eu faça, sabe? Não é nada religioso, nada que é pecado, nada disso. É simplesmente porque é um zelo. Um zelo, um cuidado. Por aquilo que Deus me chamou, né, para fazer. Mas muito bom saber isso daí. E time? Você chegou a jogar em que time assim? Eu tive uma pequena passagem pelo Fluminense, né? Depois fui passando por uns times de São Paulo, estive no Ferroviário do Ceará, eu joguei no Sport de Juiz de Fora, Série B do Campeonato Mineiro, uma pequena passagem pelo Nova Iguaçu, lá de Nova Iguaçu.
E entre outros clubes, né, que assim, o tempo vai passando, parece que a gente vai acumulando a mente com outras coisas. Sim. Joguei a Série C do Carioca também, fui campeão carioca de juniores, né, por um time lá do Rio de Janeiro também. E a gente foi fazendo essa passagem, né, sempre encerrava um contrato, saía para outro lugar. Depois, quando eu tive a oportunidade no profissional, na Série A, foi quando apareceu essa convocação de Deus pra gente, né? Eu passei por alguns times, tive a oportunidade de ir para o México, né? E aí deu problema no passaporte, eu já comecei a perceber que alguma coisa estava me segurando por aqui e tal. Que já era no finalzinho ali onde eu começava a ter uma visão sobre igreja, né? Ouvir as pessoas a pregarem para mim, porque eu era aquele jovem que todo dia, às vezes até ia para o culto, mas eu ia mais para comer, ia mais para nada de se converter. E depois no finalzinho a gente foi observando essa questão da palavra, né? Já tinha um pouco mais de maturidade, mas eu tive essas passagens por esses clubes, assim, entre outros, né? Que tem até um cadastro, né? na federação, você consegue saber. E a gente andou um pouquinho aí, andou um pouquinho de Ceará, Maranhão, entre outros lugares. Legal, legal. Agora eu quero chegar naquele momento, né, que foi um momento crucial para você, em questão do Evangelho. Né? Quando você começou a ouvir o Evangelho, a entender um pouquinho sobre Deus, como que você foi alcançado? Fala para mim aí, fala para nós aí, né? Essa é a parte que, uma das partes, tem problema chorar aqui não, né? Porque é uma das partes que mais me emociona, vontade, porque é alguém perdido, assim, né? Que sempre ouviu sobre o espiritismo, aquela coisa toda, aquele mover que você conhece de um lado, mas você nunca ouviu falar do outro de uma forma profunda, sabe? E jogando futebol e correndo atrás do sonho, você não dava tempo a outras coisas. Eu simplesmente fui tomado pelo Senhor, fui convidado por Jesus, né? Eu já frustrado, alguns empresários tinham roubado alguns dinheiros meus, alguns negócios, e eu cansado uma vez em casa, justamente como eu disse anteriormente para o senhor, essa oportunidade que eu tive, ela foi o momento auge da minha vida. E de repente eu em casa sentado, né, eu no sofá, só tinha eu em casa, e eu comecei a ouvir uma voz, sabe, que era diferente. E eu falei, isso aqui não é demônio. Eu já participei de rituais espíritas ali, né? Eu sei que não é aquela coisa toda, é uma voz suave, é uma voz que conforta o coração. E aí aquele ambiente foi tomado por um sentimento que eu nunca havia tido. Meu coração começou a acelerar, meus ouvidos ouviam aquela palavra. E ele falou aquilo que eu disse anteriormente: a partir de hoje eu estou te tomando para mim como filho. E eu abri uma porta para você. E eu quero que você a feche, porque aonde o futebol poderia te levar, eu te levarei ainda mais longe. Então foi uma experiência particular. Você não tinha contato com a igreja, com nada assim? Não nada. tive. Os amigos do futebol, alguma coisa assim? Os amigos do futebol era mais para prostituição, para promiscuidade, uísque, balada, né? Do que para Jesus. Uau. Então, aquele momento foi o momento onde eu descobri que Deus era real. Uau. Eu não vou dizer como Jó, né? Mas eu vou dizer assim, eu descobri que era real. E aí, quando aquele momento acabou, eu liguei para um amigo, né, que era líder de jovem numa igreja na época, e eu falei, irmão, eu preciso ir para a igreja. Eu ouvi algo que eu não tenho como negar. Uau! Rapaz, que coisa fantástica isso, hein? Deus, o próprio Deus se revelando a você, né, dizendo daquilo que ele sonha, né, e tem preparado para você, né? E aí, como que foi? Aí você ligou pro amigo? Liguei pro amigo e falei assim, ei, tem culto hoje na tua igreja? Ele, não tem não, mas amanhã tem. Eu falei, então amanhã tu pode passar aqui para me pegar que eu vou no culto. Ele passou, me pegou, eu estava convicto, porque alguém que tem uma experiência verdadeira... Ele era do futebol, não? Não. Alguém que tem uma experiência verdadeira, quando valoriza essa experiência, ele nunca mais volta pro caminho que estava. E eu saí dali de casa decidido. Eu cheguei na igreja, o pastor, antes de começar o culto, saindo do gabinete, eu cheguei para ele assim, pastor, tudo bem? Eu sou o Ricardo, eu vim aqui para entregar minha vida para Jesus, como é que eu faço? E você estava com quantos anos, Ricardo? Você lembra? Davi, 2012, 13, mas 2012, entre 2012 e 2013. Sim, né? Foi nesse ano, então. Isso, aproximadamente, eu não sou muito bom com data, né? Entre 2012 e 2013, né? Essa passagem, ou 2011 e 2012, essa experiência.
E eu cheguei pro pastor, falei, pastorzão, eu tô aqui, eu quero aceitar Jesus, como é que eu faço? Ele, não, espera o momento do culto, tem o momento do apelo, e aí você vai na frente. Eu falei, não, eu quero que o senhor ore por mim agora. Eu quero contar pro senhor a experiência que eu tive, eu ouvi uma voz, o negócio é muito diferente, eu quero entregar a minha vida. E eu liguei para um amigo também, o zagueiro, antes de sair, que tinha jogado comigo, falei, Eduardo, a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. Ele falou assim, não, eu só sou desviado. Eu falei, então tu volta para Jesus, irmão, que a voz que eu ouvi é muito séria. Ele voltou também naquele dia, ele foi comigo naquele culto. E o pastor falou assim, vamos fazer o seguinte, tu já é de Jesus. Aquela ânsia, né? Eu falei, não, pastor, eu tenho que orar agora. Aí ele faz o seguinte, eu vou orar agora por você, mas para a gente reconhecer diante do altar, quando tiver o apelo, você vai na frente. Eu falei, então tudo bem, mas ora por mim. Ora por mim agora. Ele orou, impôs a mão, e eu chorei. Falei, agora eu sou de Jesus, cara. Agora eu sou de Jesus. Comecei a ligar para os amigos antes de começar o culto. E, gente, eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus. Que legal. E, rapaz, e conforme você vai falando, né, eu queria pontuar algo aqui que eu acho que é muito importante, né? Nós sabemos que as nossas igrejas têm as suas liturgias de culto, né, a programação, tudo certinho. Mas, de repente, então, você encontra alguém que, por si só, antes mesmo de esperar o momento de apelo, antes de começar a louvor, essa pessoa, ela vai ali e fala assim, eu quero entregar a vida a Jesus. Você não precisa esperar o momento do apelo para que essa pessoa se entregue a Jesus. Né? A gente precisa, como que fala assim, estar pronto em todos os momentos, porque o que é mais importante é a salvação de alguém. Então, e outra coisa, trabalhe com a sensibilidade. Às vezes Deus pode mudar totalmente a direção de um culto. E não é pecado você mudar a direção de um culto, né? Conforme você sente que o Espírito Santo de Deus vai conduzindo. Eu tenho um amigo também no Rio de Janeiro que ele fez um apelo no momento do louvor. E não era costume dele. Né? Naquela época, ele fazer essas coisas. E ele fez. E ele ficou frustrado assim, porque eu obedeci a voz de Deus. Mas apenas um homem veio à frente. Ele ficou meio frustrado com isso daí, né? E depois que acabou, porque ele pensou, poxa, eu estou obedecendo a Deus, acho que um monte de gente vai vir para frente, mas uma pessoa apenas aceitou Jesus. E depois, então, ele ficou sabendo que a esposa desse senhor que havia aceitado a Jesus no momento do louvor, ela sempre convidou o marido para participar do culto, mas ele nunca ia, sempre recusava. E naquele momento ele falou assim, tá bom, mas eu só vou ficar até o momento das músicas, depois eu vou embora. Uau! Então, gente, trabalhe na sensibilidade do Espírito Santo. Eu sei que você tem a sua liturgia, mas esteja aberto para que Deus possa fazer do jeito dele. Se tiver que mudar alguma coisa, meu irmão, esteja pronto a obedecer a voz de Deus. Uau. Que tremendo, que tremendo. E aí, então, você entregou sua vida a Jesus, você foi lá no momento do apelo. E o processo, então, de começar a mergulhar sobre o ensino da palavra, como que foi isso aí para você? Vai falando para nós aí. Essa história tem um testemunho, que quando eu cheguei nesse dia, né, o pastor falou assim, o pessoal já fazia apelo, já corri. Eu falei, não, sou eu, sou o primeiro. Aí saí correndo pro altar, ele orou, explicou, deu testemunho de mim. Mas nesse dia, eu estava tão cego, né, que eu fui lá e entreguei tudo, tão cego do mundo. Mas no outro culto, eu olhei e vi alguém sentado, que é a minha esposa hoje. Uau! Né, que é outra história. E isso no mesmo dia? Não, no próximo culto, como eu disse. Próximo culto, aí no próximo culto eu já fui mais aquele crente para aprender, né? E eu sentado de um lado junto com meu amigo, que eu forcei, ele foi junto comigo na livre espontânea pressão. Foi o Espírito Santo que me pegou e pegado também. E nós dois voltamos, ele voltou e eu aceitei Jesus pela primeira vez. No culto seguinte eu olho, eu vejo uma mulher sentada, eu olho para ela assim e falo, eu conheço aquela mulher. É a minha esposa hoje, que na escola era apaixonada por mim, e eu falei assim, essa é a mulher. Uau. Que eu vou ficar com ela. E você não sabia que ela era de lá, eu não sabia que ela era daquela igreja específica, né? Sim. O primo dela era baterista, tinha estudado com a gente e tal. E quando eu olhei para ela, eu falei, ela. E aí, a partir daquele momento, eu falei assim pro meu amigo, eu falei, irmão, eu vou viver para Deus intensamente. Uau. Porque a experiência que eu tive, além de não ter como negar, eu preciso corresponder. Uau. E eu comecei a deixar tudo para trás. Eu cortei as rodas de amigos. Eu entendo, Davi, que tem gente que tem o teu processo para deixar as coisas.
E isso precisa ser respeitado hoje como pastor, né? Eu entendo isso. Mas comigo foi diferente. Eu no dia seguinte já peguei o celular e fui cancelando os amigos que me levavam para prostituição, tudo que bebia. E comecei a dizer para eles, a partir de hoje eu sou crente. Uau. E eu comecei a ir pro monte, eu comecei a orar, eu ficava 2, 3 dias acampado no monte. Eu comecei Imediatamente, desde aquele momento. Imediatamente. Aquilo mudou a minha vida de verdade. Porque toda vez que eu pensava em pensar, eu lembrava da experiência. Eu falava, não tenho como negar isso. É maior do que eu. Eu deixei o que eu tinha de mais precioso para trás. E eu só tenho como ser intenso. E eu comecei a acampava no monte. Agora é uma questão particular, pessoal. Sim. E eu comecei a jejuar. E eu comecei a orar. Eu não sabia nem orar. Eu falava, Senhor, me ajuda. A minha oração era, Senhor, me ajuda. Não sei o que falar, não sei o que fazer. E aquela presença começou a se manifestar de uma forma a me fazer sentir alguém acolhido. Porque eu sempre fui um filho órfão de pai vivo. Meu pai tinha que trabalhar, aquela correria, desde o sonho de ser jogador, fazia tudo muito sozinho, ele não tinha aquela condição. Então naquele momento Deus foi sarando as minhas feridas, foi me mostrando que eu tinha um pai. Eu comecei a ter esse nível de relacionamento, não entendia o que lia da Bíblia. E eu quero, se você me permite, né, deixar um recado para você. Muita gente tem neutralizado o nível de relacionamento com Deus através das Escrituras, por dizerem que não entende o que lê. Não é que você precisa entender 100% o que você está lendo, mas que a partir do momento que você vai aumentando o seu nível de relacionamento, o Espírito Santo vai trazendo para você a revelação necessária para cada momento da sua vida, para você ir crescendo espiritualmente através do que está escrito. E depois que você for amadurecendo, aí você vai adquirindo mais conhecimento. Não deixe de ler porque você não entendeu. Leia várias vezes e peça o Espírito Santo para estar com você, porque ele vai te ensinar o que você precisa para cada fase da sua vida. Porque foi assim comigo. Eu não entendia nada, eu não sabia nada de Bíblia. E a partir desse momento eu fui começando a me aproximar daquela pessoa que eu me apaixonei em ver. Eu havia rejeitado ela na escola, me apaixonei por ela lá na igreja. E nós casamos. Para resumir, é um testemunho muito grande, nós casamos. E foi ela que me ensinou a ler a Bíblia. Sim. Eu não tinha esse entendimento. Né? E ela nascida e criada na igreja, e a gente passou esse processo, nós casamos, esse período de adaptação do casamento, né, e tal. Eu falei para ela, você vai casar com alguém que ama Deus e que só quer Deus para ele, mas nada. Como é que você faz com isso? Ela falou assim, eu estou esperando literalmente o homem de Deus. Né? Legal. E eu comecei a buscar o Senhor de forma intensa. Eu comecei a ter experiências sobrenaturais. Revelações da palavra, que mesmo não sabendo, eu guardava, eu fazia igual Jacó com José. Eu guardava algumas coisas. E o Senhor falou assim comigo numa dessas buscas ao Senhor. Filho, a partir do momento em que você se entregar verdadeiramente para mim e eu tiver a posse total da sua vida, enquanto você for com a minha palavra, eu serei com a sua. E eu era muito novo, eu não sabia de nada. Eu, não, tudo bem, amém. Tinha hora que eu achava que era da minha cabeça. E isso você já tinha mais ou menos uma ideia de quanto tempo tudo isso estava acontecendo, assim? Desde o momento da sua conversão? 1 ano. 1 ano. Sim, sim. 1 ano. Esse período que eu tô te falando entre casar, por isso que eu falei que o testemunho é tudo muito rápido. É período de 1 ano. Com 3 meses, a gente estava na igreja e começava a se reunir para orar e as pessoas começavam a ser curadas. Uau! E eu falava, como isso? A gente fazia rodas de oração e o Senhor falou assim comigo, começou a falar para mim assim, vem vindo um tempo novo, vem vindo um tempo novo, vem vindo um tempo novo, eu preciso de pessoas disponíveis, eu preciso de pessoas disponíveis. E era só isso que eu ouvia e eu só conseguia cada vez mais mergulhar mais fundo e mais fundo, eu fui deixando o mundo para trás. Os amigos falavam assim, cara, o que você tá fazendo da tua vida? Você não aparece mais na rua. Eu falei, não, cara. Tinha período que o pessoal falava, você tá igual cabrito, você vive no morro. Você vive no morro. Eu falava, não, o dia que vocês experimentarem isso, vocês vão ver que não há nada melhor. Eu comecei a ganhar os amigos e foi 10 almas, 15 almas e 20 almas. Eu levava para a igreja 25 almas. Uau! E isso começou a queimar no meu coração. E nesse período de 1 ano, nós começamos a viver coisas extraordinárias com Deus.
Uau. que eu via que era muito maior. Algo muito intenso, né? Realmente algo muito intenso, né? Porque já começou a gerar frutos logo de cara, em pouco tempo, né? Já começou a gerar frutos, né? Como você está testemunhando aqui pra gente aqui. Ou seja, a partir desse momento, às vezes sem você saber ainda, mas Deus já estava te ativando para o propósito dele para você, não é? Eu creio que eu posso dizer assim. Sim. Né? Você já estava percebendo isso, que Deus já estava te chamando para, vamos dizer assim, para fazer o que você faz hoje, ou alguma coisa ainda mudou no caminho? Eu confesso para o senhor que eu só fazia. Certo. É tipo aquela empolgação de novo convertido, mas numa conversão que o negócio era tudo muito diferente, tudo muito louco, se eu puder usar essa palavra, né? Tipo, você estava orando e você ouvia aquela voz e falava assim, desce para a igreja e começa a orar. E aí a gente começava a orar, a gente começava a se reunir uma hora antes dos cultos começar. Eu cheguei, pastor, o senhor pode deixar eu vir orar uma hora antes do culto? Pode, meu filho, tudo bem. E a gente começava a orar, daqui a pouco estavam os jovens, estavam os senhores, as senhoras, e começavam os moveres. E eu não conseguia entender, como eu falei, eu não tinha muito conhecimento. E foi aí que eu comecei a falar assim, eu preciso conhecer mais da palavra. Certo. Porque eu lia um versículo e aquele versículo me fazia funcionar. Legal. Eu lia um versículo e aquele versículo me fazia funcionar. Literalmente se tornava uma vida para você, uma né? Uma vida para mim. Era algo vivo aquilo, né? Sempre foi algo vivo até hoje. Isso, glória a Deus. Sempre foi. E então eu não tinha essa noção. E depois que eu comecei a amadurecer na palavra, eu comecei a ter mais experiências, comecei a passar pela dificuldade pós-relacionamento, né? Porque a gente acha que tudo é um mar de rosas, mil maravilhas. Quando começou a vir um conflito é que eu comecei a perceber literalmente e amadurecendo. Que legal, é bom você falar sobre isso, né? Porque todos nós somos homens de Deus, né? E todos nós passamos por momentos que a gente precisa crescer, a gente precisa aprender a realidade, porque a gente crê na palavra de Deus, a gente obedece a Deus, a gente busca viver em comunhão com o Senhor, mas existem as coisas que aparecem em algumas situações da nossa vida, por exemplo, família mesmo, que pode surgir que a gente não sabe lidar com aquilo, né? E eu costumo dizer que existem situações que vão aparecer na nossa caminhada que vão contribuir para o nosso amadurecimento, né? Normalmente as lutas, as adversidades. Então, o tipo de posicionamento que nós teremos diante delas, né, é o que nos levará a nos parecermos mais com Cristo Jesus. Então, eu acho legal você ter tocado nesse assunto, por exemplo, família. Poxa, vivi algumas dificuldades com família. Quem já não passou com uma dificuldade familiar, né? E como você lidava para poder restaurar essas coisas todas na família? Eu acho que é importante você deixar isso, né, assim, para as pessoas ficarem cientes. Verdade. Eu tive num podcast com um amigo lá no Rio falando sobre a realidade do esporte e o cristianismo, né? Ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, pastor, eu já era pastor, e ele falou assim, pastor, pode um atleta profissional, um jogador de futebol, ser um cristão? Aí eu falei, tem dois tipos de resposta para essa pergunta. O primeiro é, cristão todos podem ser. Então um atleta profissional pode ser um cristão. Agora, para ser um homem cheio da presença de Deus, para ser um homem que vai carregar a glória de Deus e lidar com as responsabilidades, do ponto de família, né? Lidar com as responsabilidades que a presença de Deus na vida de um homem, literalmente, que é chamado para algo diferente, eu acredito que um atleta profissional não consiga. Uhum. Porque, literalmente, né, entra essa questão. Lidar com problemas, inclusive da família, é muito difícil quando a gente está numa dimensão onde você vive por fé. Porque você vai falar de coisas espirituais que exigem de nós maturidade e responsabilidade para tratá-las no mundo físico, né, que muitas pessoas não vão compreender. E aqui eu entendi o valor da minha esposa. Sim. Porque falar de família para entender ministério quando o chamado é diferente, você precisa estar com alguém que enxerga como você, que tem a mesma fé que você e serve ao mesmo Deus que você. Porque onde houver divisão numa família que é construída, ela vai se destruir no meio do caminho. E eu falei sobre essa questão do futebol porque nessa área de esporte, você quase não pensa muito em família. Você vê que no esporte quase não tem muita referência de família. E quando eu sentei com a minha esposa, eu falei assim, e aí? Nós estamos num caminho sem volta. E ela falou uma coisa que mexeu comigo. Ela falou assim, eu acredito no Deus que você acredita. Uau. Eu sirvo o Deus que você serve. Eu vou com você cumprindo a mesma missão
Uau. do Deus que mandou você cumprir a sua. Sua missão é a minha. Então isso foi a base para suportar todas as batalhas e dificuldades. Porque independente da forma que você vai lidar com as batalhas, dependendo do indivíduo que está com você, você supera de qualquer jeito. Então era muito fácil para a gente superar as dificuldades, porque quando eu olhava para minha esposa, ela estava junto comigo. E quando eu pensava que ia atingir o que estava sobre mim, ela falou assim, não, continua. Vai fazer, permaneça firme, porque a nossa fidelidade é a Deus. Então a dificuldade se tornava mínima. Tivemos todas as dificuldades, o período de adaptação, o período de reconstrução social, o período de aquele processo do casamento inicial, jovens, né? Casamos jovens. Mas uma das coisas que mais impactou foi o amor da minha esposa por Deus. E eu sempre falo isso, vou aproveitar esse ensejo novamente. Certeza. Case com alguém que seja temente ao Senhor. Porque aquele que ama a Deus, ao amar os seus princípios, não trai, não fere, não abandona, não julga, não divide. Pelo contrário, caminha com a mesma visão. Billy Graham, Benny Hinn também deram muitos ensaios sobre essas palavras, né? Case com alguém que ame o mesmo Deus que você. Case com alguém que ame a mesma missão que você. E aí você vai conseguir superar todo o resto. Então pra gente foi sempre muito tranquilo. Não dizendo que era fácil. Eu estou dizendo que era tranquilo porque independente da dificuldade nós servíamos ao mesmo Deus e caminhávamos para a mesma missão. Conforme você foi falando, né, eu sinto assim que essas palavras elas caíram muito bem, porque eu imagino que existem famílias, pessoas que possam estar vivendo um conflito muito grande agora no seu relacionamento, e eu acho que pode ser porque cada uma está buscando o seu próprio reino, né? E um reino dividido não subsiste. Sim. Então, se você está com uma pessoa hoje, que você, independente de ser o homem ou ser a mulher, mas são pessoas tementes a Deus, talvez o que falte é alinhar o propósito juntos para que vocês possam viver a plenitude daquilo que Deus tem para vocês, né? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, isso que o pastor Ricardo acabou de falar, né, sobre o casamento dele, que também o meu, graças a Deus, né, eu tenho a Priscila que mergulhou de cabeça dentro daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É a mesma coisa de Abraão ter dito para Deus ter dito para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sara, ela obedeceu. Ela estava junto com Abraão, não é verdade? Então, quando vocês entram em sintonia dentro do propósito de Deus, você pode ter certeza que o seu lar, a sua casa, a sua família, ela vai encontrar uma paz que excede todo entendimento. Não significa que tudo vai ser um mar de rosas, né? Porque todos nós passamos por adversidades. Mas existe diferença entre você passar por adversidades, você querer lutar e confrontar um ao outro, do que vocês darem as mãos e falar assim, não, nós vamos superar isso juntos e vamos ver os sonhos de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. Senti de compartilhar isso e o meu desejo é que o Senhor possa trazer restauração no seu lar e na sua casa, assim como tem feito em nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor, hoje você sai para ministrar, mas eu gostaria também, cada pessoa que caminha no ministério tem uma identidade, né? E o que queima no teu coração, o que te faz ser o que você faz hoje? Eu conheço um pouquinho da sua história, você tem ido a muitos lugares, trazendo uma palavra, movendo-se profeticamente, né? Mas o que te levou a isso? O que começou a queimar no teu coração para começar a fazer isso, para trazer a mensagem que você traz hoje, né? Aquilo que você carrega? O tema hoje que grita no meu coração é avivamento, glória de Deus. Uau. Né, Davi? Avivamento, glória de Deus. Dá um soquinho aqui, estamos juntos, meu mano. Avivamento, fogo. Porque como a gente vem falando até aqui, né? O que me trouxe até aqui foi alguém, não foi uma necessidade. Né? Alguém me chamou e esse alguém, quando me chamou, ele me chamou de forma tão intensa que eu não pude negar aquilo. E os resultados, as experiências, o relacionamento com Deus, depois a frutificação da palavra, eu parei para estudar, eu acordava às 6 horas da manhã
E depois que eu já havia largado tudo, eu ia dormir 10 horas da noite. Depois que eu casei, eu parava às 6 horas da manhã para estudar, ia dormir 10 horas da noite com intervalos de estudos. Né? Deus falou assim, eu estou te chamando para uma missão. Autodidata. E comecei. Só que eu abri num livro bíblico que foi bomba para minha vida. Atos dos Apóstolos. Ah, meu pai do céu. Eu falei, Senhor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu abri Atos dos Apóstolos, cara. Eu acredito que Deus, mesmo Deus que me chamou, conduziu meu coração para Atos dos Apóstolos. E quando eu comecei a ver aquilo, quando eu comecei a ver a igreja, os testemunhos de Jesus, o mover do Espírito Santo, aquilo bateu certinho com Deus que havia me chamado. E eu comecei a buscar, aquilo foi intensificando ainda mais, foi aumentando o meu nível de expectativa. E eu comecei a entender que aquilo que já um ano passado, como a gente disse anteriormente, né, já tinha passado um tempo, eu comecei a ver assim, falta alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E quando eu comecei a ser intenso nessa leitura, eu falei, cadê isso aqui? Aonde estão os homens que fazem isso aqui? Aonde estão os lugares? Aonde isso está acontecendo? Eu não acredito que Jesus ele parou depois da cruz ou parou no primeiro século da igreja. Ele é de eternidade a eternidade, para todo o tempo. Há uma manifestação de Deus segundo a necessidade de cada geração. E aquilo foi me impactando, eu falei, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E a gente começou a mergulhar espiritualmente. Então, o impacto de conhecer a Deus e manifestar Deus através dessa realidade de avivamento foi porque o livro que eu comecei a ler foi Atos dos Apóstolos. E eu comecei a buscar, lembra que eu falei que a gente ia para as orações e tudo começava a acontecer? Eu não tinha entendimento do que era. Quando eu comecei a ler Atos, eu falei, é isso! Isso aqui está acontecendo nos meus dias. Agora eu estou começando a ser fundamentado. Que legal, isso é o dever da igreja. O dever da igreja é dizer que Jesus ainda faz, Jesus ainda quer, Jesus ainda pode, Jesus ainda vai fazer. E eu comecei a pregar sobre avivamento, sobre cura, sobre batismo do Espírito Santo, sobre o mover de Deus. E o Senhor começou a nos dar a graça de nos usar por isso. Mas foi lendo Atos, e como o Senhor perguntou, a chave é avivamento. Ou seja, embora essa palavra avivamento, ela está muito normal de ser utilizada no nosso meio, a gente precisa entender que avivamento nada mais é do que Deus tornar vivo aquilo que estava para morrer. Ou seja, Deus trazer uma manifestação maior do que está habitualmente acontecendo no ambiente, e essa manifestação faz com que uma sociedade seja totalmente transformada, restaurada e restaure outros lugares depois dela. Amém, amém. Eu gosto de usar a seguinte expressão, né? Porque existem algumas linhas, né, de pensamentos, né, dentro da teologia que se cessaram as coisas, não é verdade? Mas eu costumo pensar assim, poxa, no Antigo Testamento Deus agiu de forma sobrenatural. Jesus veio e agiu de forma sobrenatural. Em Atos, né, do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, de forma sobrenatural. Por que na nossa época tem que ser diferente? Será o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Isso. Não é verdade? E outra coisa, né? Quando você para ali de ler o livro de Atos, você vai parar no capítulo 28. Hoje eu e você somos o capítulo 29. Perfeito. Capítulo 30, 31, que Deus ainda está escrevendo. E Ele quer usar a vida de cada um de vocês. Permita-se, né, Deus escrever Atos 29 na sua vida, querido. Busque as coisas do alto, busque o relacionamento com Deus, o fogo do Espírito Santo, porque é isso que vai glorificar a vida do Pai e vai fazer a diferença na nossa sociedade, em nossa nação, em nome de Jesus. E, pastor, então, dentro dessa trajetória, disso que queima no teu coração, você tem algum testemunho que você também poderia compartilhar para edificar, né, a fé das pessoas, de algum momento, alguma experiência que foi, poxa, isso aqui marcou demais um dos momentos, né, que eu sei que Deus tem te usado muito, mas que isso marcou demais para você, assim, na vida de alguém, ou seja, na igreja? Em relação daquilo que você faz hoje, né, dos lugares que você tem ido, se você tem algum testemunho assim que você possa dizer assim, olha, certa vez estávamos ministrando em tal lugar e... a gente tem alguns, né, dos mais comuns aos mais bizarros aos olhos humanos, né? Porque, como eu falei para o senhor, a partir do momento que você lê Atos, se você for convertido de verdade, você não consegue mais ser normal. É isso mesmo. Aos olhos humanos. Como o senhor disse, né, algumas linhas teológicas
que expressam que alguns dons cessaram, né? Especificamente alguns. Outros são mais radicais, que dizem que todos cessaram. Mas a gente vai começando a perceber que quando você vai vivendo Deus profundamente, Deus, além de ser insondável, ele é inesgotável. Amém. E aí, quando a gente começou a ministrar agora já como igreja, nós fomos ganhando forma. Eu vou começar quando a gente começou a montar a igreja. Como é que nasceu a nossa igreja? Sim. Eu pregando, né, para crianças. A Igreja Evangelística Voz das Nações. Isso aí. Né? Nós tivemos que começar a sair de alguns ambientes, porque não era mais normal. Né? Eu não quero aqui falar de igreja, nada, mas nós começamos a ser vistos de forma diferente, porque aquilo que você já não fazia como as outras pessoas faziam, já não passava mais a ser aceito ou ser correto. Né? Para mim, a coisa mais incorreta de um indivíduo em Deus é o pecado. É isso aí. E quando a gente começa a ser homem de Deus, que a gente vai anulando em nós o pecado, a nossa teologia, a nossa forma de expressar a palavra, desde que isso não negue verdadeiramente a pessoa de Cristo em nós e não nos faça pecar ou pregar algum tipo de heresia, ela tem a sua particularidade de verdade. E a gente começou a ser rejeitado, então eu comecei a não ser mais aceito na igreja. E eu falei, Senhor, e agora? Aí foi quando eu passei a chorar em Deus. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou ser desobediente. Eu comecei a servir, comecei a ir à igreja, comecei a parar um pouco, né, de fazer algumas coisas, mas aquilo me doía. E aí eu falei com a minha esposa assim, amor, não dá mais, não tem como. E a gente começou a liderar um ministério, e a gente começou a ser líder de jovem, e a gente começou a fazer algumas coisas acontecerem no trabalho comum, né, e começou a gerar um resultado. E aconteceu um determinado fato que a gente acabou sendo expulso da igreja. Sim, sim. E eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? Não por causa do pecado. Não por causa do mas pecado, por causa mas da forma de trabalho. Daquilo que você buscava em Deus. Que as pessoas começavam a ser curadas e começavam a ter tipo de manifestações que para determinado lugar não era tão aceito. E chegou um momento, e é até bom, né, a geração do Senhor para a nossa geração, a gente precisa ser orientado. A gente não pode ser lançado fora. Né? E eu falei, amor, e agora? Eu passei um ano jejuando e orando. E quando terminou um ano, eu tive uma direção do Senhor. O Senhor falou assim, eu estou te chamando para um novo tempo. Vá para a rua e pregue. Uau. E ali assim começou, a gente teve experiências surreais. A gente começou a pregar, a gente viu crianças, parava no lugar e as crianças vinham, sentavam. E a nossa igreja começou com 24 crianças. Uau! Que lindo. Sentado ao chão, perto da entrada de um terreno, e aquelas crianças começaram a ser cheias do Espírito Santo. E hoje uma das grandes evidências de onde a gente vai são que as crianças são cheias do Espírito Santo. Isso começou a acontecer em 2013, né, para 2014. E de lá para cá, uma das grandes evidências é onde a gente ministra, as crianças são cheias do Espírito Santo. E o Senhor falou assim, é o marco de uma restauração na vida de vocês. E de 24 crianças sentadas numa cadeira, a gente começou a entrar para um terreno e começava a pregar sem nenhuma responsabilidade de igreja, nada. E as pessoas começavam a passar na rua e cair endemoniadas na rua. E aí a gente corria lá fora para orar e as pessoas começavam a entrar no terreno. Isso foi na primeira semana, na segunda semana. E as pessoas passavam na rua e eram doentes, elas passavam na rua, diziam que tinha sido curada e começou um alvoroço na nossa cidade. Uau! E de tal forma que chegou um tempo que as pessoas começavam a dizer assim, não, ali tem demônio. Não vamos passar na frente daquela rua onde o pessoal está cantando, tocando e pregando. E essa foi uma das grandes experiências que marcou o início do nosso ministério. Porque pregávamos para criança num tempo em que ninguém queria nos ouvir, tínhamos acabado de ser despejados, né? E a partir dali começou a ter esse nível de experiência. E a igreja foi crescendo dessa forma. Eu não estou dizendo aqui que é correto, a gente está aqui expressando um testemunho. Sim, claro. Né? Eu não era pastor e tinha ovelha, porque Deus mandou pregar para a rua. E as crianças começaram a se converter, passou mais ou menos uns 3, 4 meses, já tinha 50 pessoas sentadas e a gente se reunindo, falando de Jesus, pessoas sendo curadas, sendo batizadas, e a partir dali nunca mais parou. Uau! E onde a gente vai, o marco é crianças serem cheias do Espírito Santo, pessoas são curadas. E às vezes a gente não está nem pregando, a gente começa a falar de Jesus, a gente só começa a falar, né? E as pessoas começam a ser curadas, começam a ser tocadas.
E o Senhor disse para mim assim, desculpa até falar muito assim, Davi, num tempo como o nosso, né? O Senhor falou, o Senhor disse, porque isso é meio espantoso, né? Deus falou, como assim? Mas Deus, ele sempre está disposto a falar, foram os nossos ouvidos que se fecharam por falta de relacionamento, né? E por onde a gente vai? Que a gente vai passando, às vezes a gente está num momento como esse aqui agora, e você começa a sentir a presença de Deus, e as pessoas começam a ser tocadas, tomadas pelo Espírito Santo. E por onde a gente passa, geralmente tem algo que Deus faz que é extraordinário, é uma cura. Eu já vi pessoas vomitarem um câncer, eu já vi pessoas sentadas, levantarem e começarem a andar. E eu desafiei uma vez, eu falei, Deus, eu acredito que o Senhor não parou na cruz. Tem essas experiências positivas, vou contar uma negativa, que eu estou em trabalho. Eu sou meio assim com Deus, né? Eu já tinha visto muitos milagres e duas experiências que eu quero deixar aqui para nós. A primeira, nós estávamos num culto, né, no Pará, e uma pessoa veio com uma muleta e ela falou assim, acho que tinha desvio na coluna, não conseguia ficar em pé. E eu falei, você crê em Jesus? E ela, creio. Eu falei, então você larga essa muleta e anda. Porque o Senhor, ele veio nos dar vida. E você pode experimentar dessa vida. Vamos pedir para que ele faça isso. E eu peguei na mão daquele homem e a gente começou a orar e ele começou a vir andando, de forma tal que ele se colocou ereto e ele começou a andar. E eu larguei a mão dele e falei assim, você tá vendo, você tá andando? Jesus te ama, Jesus te curou, cara. E de repente, Davi, quando ele olhou pro lado, que ele visualizou a muleta. Ele falou assim, peraí, deixa eu só pegar a minha muleta. Eu vi isso, minha esposa estava comigo. Na hora que ele falou isso, ele voltou pro lugar. Eu falei, não, olha pra muleta, Jesus que tá aqui. O Jesus que cura. E aí ele pegou na minha mão de novo e a gente começou a clamar o nome de Jesus. Ele ficou em pé de novo. E daqui a pouco, quando a gente fez a volta no altar, que ele olhou, ele falou assim, minha muleta. Ele só falou o nome da muleta. E ele, pum, de novo. E o Espírito Santo falou assim, para. Porque embora eu tenha dado a ele a cura, ele está decidindo voltar para a muleta. Essa foi uma experiência negativa. Né? E eu tirei aquilo como experiência e quero dar para você. Quando nós perdemos a fé no sobrenatural, quando nós deixamos de acreditar, é aí que nós estamos limitando Jesus. Pois o maior obstáculo do sobrenatural e do milagre é a incredulidade. Quando nós entramos no lugar de incredulidade, nós vamos anulando qualquer lugar da nossa vida que Jesus possa operar. Então, por mais que seja difícil, impossível aos seus olhos, aos olhos da medicina, creia numa coisa. Jesus tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer. E essa experiência assim, me marcou, né? Tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. E nós pregamos aí depois, uma mesma mulher veio e falou assim, pastor, eu tenho que arrancar o útero. Amanhã, era um domingo. Ele falou, eu tenho que arrancar o útero. Porque o médico disse, eu já sangro há mais de 3 meses, ou era 6, não me lembro, não me recordo. E eu tenho que arrancar o útero, está marcado para amanhã a cirurgia e tal. E o Senhor falou assim, como testemunho de que verdadeiramente eu estava operando nesse homem, eu vou curar essa mulher. E aí o Senhor falou, pode falar para ela lá amanhã, porque o médico vai dar um laudo diferente para ela. E aí a gente veio embora, né, na segunda de manhã cedo, voltamos para o Rio e aquela mulher pegou o telefone, ligou para a gente. Falou assim, eu fui no médico no dia seguinte, o médico falou que não tinha mais nenhum sangramento. Uau! Não tinha mais o que fazer. Eu tinha uma cicatriz de operação, mas os médicos pegaram o risco cirúrgico e disseram, mas ninguém te operou, a data era hoje. Uau! Meu pai! E glória aí, a Deus! Essas experiências, entre algumas outras, né, do testemunho da manifestação de Deus, que tem deixado a gente ainda mais vivo nisso. Eu acredito que o Brasil viverá um grande avivamento. Já começou. Amém. Eu creio também. Né? Então, dentro dessa parte, esses testemunhos foram coisas que foram marcando a nossa vida. Tremendo, tremendo. Glória a Deus. Gente, nosso Deus é o Deus do sobrenatural, né? Isso é a prova concreta, né, que ele continua agindo de forma sobrenatural. Creia, querido, e busque esse poder do alto, busque a presença de Deus, porque ele sempre tem mais. Nós podemos ser transformados de glória em glória, né? Não se cessou. Podemos ser transformados de glória em glória. Então sempre tem mais da glória de Deus para cada um de nós. Pastor Ricardo, nós estamos aqui numa escola de adoração e eu queria que você
falasse um pouquinho sobre esse tema para nós, né? Para nós também já irmos caminhando também para o final também da nossa conversa, que tem sido maravilhoso. Né? Amém. Falar de avivamento não tem como se não falar de adoração, né? Aí eu que dou o soquinho pro senhor, eu falo, o senhor deu o avivamento, agora eu volto para a adoração. Porque para mim, como nós ministramos ontem, aproveitando já o ganchinho, Sim, sim. é a chave do avivamento, a adoração e homens com corações adoradores. Nós temos confundido a realidade do que é ser e do que é transmitir. Misturamos transmitir com ser. E com isso nós acabamos chegando muitas vezes a lugar nenhum. Onde houver um coração dividido, onde houver um coração que não se rende ao Deus correto. O que você quer dizer é que o ser é mais importante do que o transmitir. Hoje tem muita gente transmitindo e não está sendo. E aquilo que eu transmito, ao não ser, tem um lugar de limite. É igual um relacionamento forçado, ele vai ser limitado. Então, quando a gente transmite sem ser, a nossa adoração, a nossa canção, né, a nossa dança, ela vai até um lugar. E muitas vezes esse lugar é o lugar onde Deus não está. E nós conseguimos emocionar as pessoas, mas não transformá-la com o que estamos transmitindo. As pessoas saem emocionadas, mas elas não saem convertidas. Elas saem chorosas, elas saem impactadas com a ambiência, mas elas não conseguem acessar o sobrenatural para serem transformadas. E isso tem acontecido, e falar de adoração é isso. Nós precisamos resgatar as pessoas que decidem ser alguém em Deus, para que ao se tornar alguém em Deus, elas começam a transmitir coisas de Deus para pessoas que ainda não o conhecem. E falando de adoração, eu gosto muito de usar o momento em que Jesus está indo para Samaria, né, e ele encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, né, que Jesus usa duas palavras ali muito interessantes, que é a palavra adoradores e que adorarão em espírito e em verdade. Né, onde essas palavras eu passei um tempo degustando nesse texto. E a palavra adoradores ali vem do radical grego proskenestes, que significa aquele que se prostra, aquele que se rende, né, aquele que se dobra. E a adoração ali não tem a ver com música, Davi. A adoração ali tem a ver com a restauração dos povos que já tinham se dividido. Um para adorar em Samaria de forma múltipla a vários deuses, a vários tipos de sacrifício. E o outro que estava no lugar correto, que era Jerusalém, que o templo era de lá. Jesus fala isso, a salvação vem de lá, mas eles já estavam fazendo de forma errada. Eles já estavam se vendendo, já tinham feito da casa do Senhor casa de venda. Né? Aí a gente meros rituais. Meros rituais. Estavam produzindo o que já não mais eram. Aí Jesus fala assim, esse povo me honra com os seus lábios, fazendo uma citação da profecia de Isaías, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa interessante, em vão me adoram ou me honram, né? Olha que coisa interessante, existe algo que a gente produz que tem a aparência de boa, mas Deus não está recebendo. Porque estão fazendo, mas isso se tornou um serviço vão, né? E nós precisamos primeiramente transformar o indivíduo, pois um indivíduo transformado dentro dessa palavra, que é o que Jesus causa de impacto ali, nem lá, nem aqui, porque os dois já se perderam no método e já deixaram de ser indivíduos que reverenciam o Deus correto. O que eu quero é trazer pessoas que farão de verdade. Eles serão indivíduos restaurados, serão indivíduos que na minha presença eles terão vida, e essa vida em mim, Hebreus, né? Essa vida em mim que nós temos que oferecer o sacrifício de louvor pela pessoa de Jesus a Deus. Essa vida em mim, a vida transformada, vai fazer com que até em silêncio, né? Quando nós só tocarmos os instrumentos, quando nós começarmos a falar as primeiras palavras de Deus, o Espírito Santo já vai ter se manifestado através de nós ou de qualquer outra pessoa naquele ambiente, para que assim venha impactar aquele lugar. Então, o que é adoração nessa percepção nossa que a gente está fazendo aqui? É transformar o indivíduo, para que o indivíduo transformado venha produzir coisas aceitáveis diante de Deus. E ao ser aceitável diante de Deus, o que a terra está produzindo, Deus venha corresponder com unção e glória. Amém. Amém. A gente estava conversando também, né? Eu falei que uma das minhas preocupações diante de tudo que a gente vê hoje em nossa nação, graças a Deus a gente é uma nação livre, né, para buscar o Senhor. Eu tenho até uma pessoa
que ela era de outra nação, da Espanha. E ela, quando veio para o Brasil, ela ficou surpresa, porque quando ela entrou nos comércios, ela começou a ouvir música cristã. E lá não existe isso. Então, ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo achou estranho, porque não era comum, mas ficou feliz. E eu louvo a Deus pela liberdade que nós temos, né, de adorar e você chegar hoje. Eu costumo dizer assim que uma adoração verdadeira, genuína, né, um louvor verdadeiro, ele é uma grande ameaça ao inferno. Porque vamos falar sobre música, né? A gente sabe que a adoração não é música, mas é uma expressão que você pode usar, né? Uma arte que você pode expressar para expressar o seu coração. E eu acho que é uma das mais belas que tem mesmo no mundo, porque o mundo inteiro se rende à música, né? E quando Deus encontra alguém, né, cujo coração seja verdadeiro e ofereça a Deus um louvor verdadeiro, é uma grande ameaça ao inferno, que durante muito tempo usou essa ferramenta para afastar as pessoas de Deus. Perfeito. Né? Agora, a questão para mim é sobre a superficialidade no que se diz ao relacionamento com Deus. Entendeu? Eu creio que entra dentro disso daí. Eu gosto de usar a expressão também amalgamados. Né? Não sei se você já ouviu essa expressão amalgamados. Nós temos saco de batata, né? Saco de batata é um conjunto de pessoas, vamos pegar assim, é um conjunto de pessoas que gostam dos ensinamentos, estão juntos, aprendem, exercem seus ministérios. Gostei dessa palavra. Exercem seus ministérios, trabalham, têm as suas responsabilidades. Contudo, ainda não se amalgamaram como um purê de batata. Uau. Com a presença de Deus. Então, quando Jesus fala assim, ó, Pai, que eles sejam um como nós somos, né? Jesus está falando assim, se tornem amalgamados conosco, né? Comigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Se tornem um só, para que o nosso pensamento, a sua condição de vida, né? Sua condução, o seu caminhar, seja o mesmo nosso. Perfeito. Né? Então, eu creio que Deus quer nos levar a um nível de relacionamento com Ele que não é mais sobre nós. É sobre Ele. Então, a partir do momento em que a minha vida, do pastor, da Ana que está nos ajudando aqui atrás, aqui, valeu aí, Ana, né? Ou de qualquer outra pessoa, onde o nosso eu ainda governe a nossa vida, nós ainda não nos tornamos amalgamados, né? Apenas um com o Senhor. E o que vai fazer com que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando eu e você abrirmos mão do nosso eu, dos nossos pecados de estimação, para poder dizer assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu creio que é esse lugar que nós devemos entrar, né, pastor? Para que realmente não sejamos apenas usados pelo Senhor, mas aprovados por Ele. Perfeito. Eu também costumo dizer que se o diabo nos manter num nível raso de relacionamento com Deus, ele pode continuar mandando bombardeios das suas artimanhas, né, dos seus ardis, e levando ainda muitas pessoas para o inferno. Agora, se nós, como igreja, entrarmos num lugar mais profundo em Deus, aí vai ser céu na terra, vai ser a manifestação da glória de Deus, sabe? E é isso que ele não quer, né? O que o diabo não quer que nós experimentemos. Sim. Então, dentro dessa palavra, onde haveria restauração, tanto ali como os samaritanos, como o povo de Deus ali, que se tornaram apenas rituais, se tornaram simplesmente palavras lançadas ao vento, né? E não tem que ser, né? Como que é transmitir e o ser, né? Isso. Mas se tornar com o Senhor, é isso que fará a diferença em nossa caminhada com Deus. E sabe o que é legal, Davi? Uma das coisas que a gente tem esquecido hoje é o quão valoroso é para Deus sermos profundos no relacionamento com Ele. Isso. Porque assim, o que nós produzimos, Deus não depende de nós, porque Ele é Deus. É isso aí. Mas agora, quando nós nos tornamos alguém em Deus, Deus tem prazer em nos fazer produzir. E aí a nossa geração, não toda ela, mas nós nos habituamos, nós nos tornamos pessoas que estão confortáveis em viver o raso. E nasce uma filosofia de que o profundo não existe, mas não é porque ele deixou de existir, é porque as pessoas deixaram de desejá-lo. Então homens rasos vão até produzir letras profundas, mas sem nunca ter conhecido a Deus.
Então nós vivemos letras emocionalmente profundas de homens que nunca mergulharam fundo para conhecer Deus de verdade. Sim. E essas letras emocionam, quando não, né, vem com uma melodia mundana, um ritmo, fica pronto. E nós vamos de forma rasa, escrevendo coisas profundas, que o que eu escrevi profundamente tocou a alma, mas por eu não estar em Deus profundamente, o Espírito de Deus não se manifestou no ambiente. Emocionamos pessoas que estão indo emocionadas para o inferno. É isso aí. Porque não foram transformadas. Porque nossas canções, nossas pregações, quando elas vêm de forma profunda, elas vêm do Espírito. E quando vem do Espírito, o Espírito opera. Como o senhor falou, né, no Antigo Testamento, o Espírito era sobre, agora é tabernacular, ele está em nós. É isso aí. E nós precisamos deixar de ser raso. Que quando deixarmos de ser raso, o diabo vai parar de bombardear. Porque homens profundos param de ouvir o mundo. O que a gente estava conversando nos bastidores, né? Uma das primeiras coisas que você perde quando você vai entrando em grandes profundezas são seus tímpanos. Eles estouram. Quanto mais fundo você vai, menos você escuta do que estava à sua volta. E quando paramos de ouvir o mundo, começamos a ouvir o Senhor. Produzimos as músicas que os céus tocam. Porque os anjos da alva cantavam. Então há uma canção do céu, haverá um cântico novo. Haverá um mover novo. É isso que Deus está preparando para o Brasil. É isso aí. Entende? E nós precisamos começar a ser profundos em Deus. Somos profundos tecnicamente, somos profundos financeiramente, somos ricos, somos sábios, somos intelectuais, somos bons tecnicamente na hora de produzir, mas na hora de ser profundos estamos deixando esse caminho para trás, cara. É isso aí. É isso aí. O nosso nível de entrega determinará o nível de revelação que temos do Senhor, né? Então, se o nosso nível de entrega for um nível raso, nós teremos uma superficialidade de quem Ele é. Mas quanto mais eu e você, nós mergulharmos nas águas profundas que Ezequiel falou, né? Em águas profundas, onde não dá mais pé, onde é só você e Ele, então você vai poder experimentar aquilo que você jamais imaginou que seria possível e ser usado, apesar de nós, né? Das nossas limitações. Você vai ver o quanto Deus irá fazer através de você, né? Em você e aqueles que estão em sua volta. Em nome de Jesus. Pastorzão, quer deixar uma mensagem breve para o povo? Que amemos ao Senhor acima de todas as coisas. E todas as coisas são todas elas. Amém. Que Deus seja a nossa primazia. Tem uma pergunta que eu faço para todos. Para você não vai ser diferente, mas eu já imagino a resposta, né? O que é Jesus para você? Minha vida. Porque hoje eu vivo para Ele. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você orasse, abençoando o povo, todos que estão assistindo. Quero também agradecer pela oportunidade, quero abençoar a sua vida. E eu acredito que Deus está derramando um grande avivamento sobre a nossa nação. Amém. Podemos orar? Sim. Pai, obrigado por esse momento. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, por onde passar essa mensagem, que seja de edificação e transformação para a vida daqueles que estiverem nos vendo, nos ouvindo. Senhor, que o Senhor venha abençoar o ministério de Davi Maia, sua família, sua casa, guardá-los, Senhor, por onde eles têm passado, pois o Senhor os tem usado para também tocar essa nação. Nós profetizamos que o Teu Espírito Santo venha tomar o coração daqueles que estarão ouvindo, que haja uma chama acesa, pois o Senhor precisa de brasas vivas. Que nesse momento nós venhamos cada vez mais glorificar e render glórias e graças ao Seu nome. Que o Senhor venha curar, Senhor, as pessoas que também passarem por essa live, por esse momento, por esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que estarão desfrutando daquilo que nós conversamos aqui com o tempo de mesa. Que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que o Senhor venha abençoar Israel. Que o Senhor venha levantar, Senhor, as vozes remanescentes nesse tempo. Que o Senhor venha levantar corações que estão quebrados, que o Senhor venha fortalecer os corações que estão de pé. Que o Senhor venha derramar do Seu Espírito Santo sobre cada pessoa, sobre cada lugar do Brasil. Que o Senhor levante, Senhor, uma lenha, que o Senhor levante uma chama, uma tocha. Que essa nação seja guardada pelo Senhor, que o Brasil venha experimentar
do poderoso e grande avivamento, ou seja, a grande manifestação do Senhor para esta nação, que o Senhor venha proteger a nossa nação, que o Senhor venha cultivar essa semente de vida espiritual, que o Senhor venha trazer um desejo para o seu povo de viver mais profundo e ter um amor pelo Senhor ainda não vivido, ainda não visto, ainda não sentido. Derrame graça, favor e bênçãos em nome de Jesus. Amém, meu amigo. Amém. Valeu, pastor Ricardo. Que honra e que alegria poder fazer essa entrevista contigo. Eu quero abençoar a tua vida, querido, que as ricas bênçãos do Senhor estejam te acompanhando e que você possa compartilhar esse bate-papo aqui, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas. Deixe o seu comentário. É uma das formas que você tem. A gente não está buscando like, não está buscando nada disso não, viu, irmão? Mas a gente sabe que isso contribui para que essa mensagem seja propagada. E que Deus possa te usar dessa maneira e de diversas maneiras e que venha o avivamento e que não sejamos apenas pessoas que ouvirão falar do avivamento, mas que sejamos participantes dele, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Beijo e fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.